Oi, vamos para outra série super interessante? Pois, já sabe, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Esta história começa no ano de 1968, quando alguns cientistas foram questionados em um programa de televisão qual é a coisa mais perigosa para a humanidade. Um deles responde o que mais o assusta são os fungos, pois alguns fungos podem infectar outros seres vivos e controlar suas mentes, o mesmo que acontece com as formigas. E se algum dia os fungos fossem capazes de infectar os humanos, eles poderiam nos controlar como quisessem. Os telespectadores do programa começaram a rir, porque fungos praticamente nunca infectaram humanos. Mas o cientista não estava errado, porque 35 anos depois na Indonésia, um militar procurou uma cientista especialista em fungos, para ver algo estranho. A cientista foi a um laboratório e ao examinar um corpo, percebeu que essa pessoa havia sido infectada por um fungo, chamado Cordyceps. O militar perguntou o que eles poderiam fazer se esse tipo de infecção começasse a se espalhar na cidade, e a especialista responde, uma bomba, soltar uma bomba na cidade, com todos dentro. E assim começa a série. Depois de vários dias, encontramos nosso protagonista, um homem chamado Joe, que mora com sua filha Sarah, e seu irmão mais novo chamado Tommy. Eles estavam tomando café da manhã e enquanto conversavam ouviram no rádio, que havia problemas de violência no país da Indonésia. Como eles não se importaram com isso, saíram para fazer suas coisas. Como Sarah indo para a escola, Joe e seu irmão indo para o trabalho. Várias horas depois Sarah foi para a casa de seu vizinho para passar o tempo. E enquanto ela estava assando biscoitos, ela percebeu que seu vizinho idoso estava se comportando de maneira estranha. Até mesmo o cachorro estava olhando para ela de forma diferente. Quando Sarah saiu, ela também viu vários aviões voando. À noite ela passou bons momentos com seu pai, porque era aniversário dele, e ela deu a ele um relógio como presente de aniversário. Então Sarah foi dormir, e Joe saiu de casa porque seu irmão Tommy ligou falando que tinha sido preso. Horas depois Sarah acorda. E como seu pai não estava lá, sentiu que algo estava errado. Então foi para a casa da sua vizinha. Ela vê a idosa atacando seu próprio filho. Sarah obviamente fugiu com medo da velha. Seu tio e o pai apareceram. E eles não tiveram escolha e atiram na velha, porque ela estava agindo como uma louca. Eles entram no carro e procuram uma estrada livre para sair da cidade, mas enquanto estão dirigindo eles percebem que tudo aquilo parecia um apocalipse. Todos estão desesperados gritando, correndo para lugar nenhum, até que um avião cai perto deles, e em um cruzamento uma van bate no carro deles, fazendo com que Sarah torça o tornozelo. Os carros tinham bloqueado a rua, e Tommy diz a seu irmão para continuar fugindo com sua filha. Eles se encontram novamente na ponte. Joe caminha para um lugar seguro com sua filha em seus braços. O problema é que uma pessoa infectada começa a persegui-los, para que eles possam escapar. Tommy fica para trás tentando atrasar o infectado, mas para frente ele vê um soldado que poderia ajudá-lo, porém o soldado recebe ordens para matar eles, porque Sarah estava ferida. O soldado atira, e Joe tenta desviar das balas. Por sorte, quando o soldado estava prestes a executá-los, Tommy aparece e mata o soldado. Depois eles percebem que um tiro atingiu a menina, então Joe tenta salvar Sarah, mas sua filha acaba morrendo, e a partir desse momento Joe fica com o coração partido. 20 anos se passam, e vemos Joe em uma sociedade completamente horrível, pois tudo mudou no mundo após a infecção se espalhar. Agora quem detém o poder nos Estados Unidos é um grupo chamado Fedra, que é uma força militar que é muito severa. Se você não obedecer, eles praticamente te executam. Já que Fedra tem absoluto poder nesta nova sociedade, todos dependem deles. E como Joe e muitos outros precisam passar por uma fila para conseguir algum tipo de trabalho para sobreviver, nos últimos dias Joe está desesperado porque seu irmão Tommy desapareceu. Então Joe faz de tudo para tentar conseguir um carro, para ir procurar seu irmão. É aí que aparece Tess, sua parceira. Embora eles nunca demonstrem apego, Joe confia nela, e diz a ela que eles precisam arrumar um carro o mais rápido possível, para procurar Tommy. Então eles tentam encontrar um mafioso, que possa ajudá-los a ter um carro, mas quando vão procurá-lo, percebem que esse mafioso está morto, e também encontram uma garota chamada Ellen. Também estava o líder dos vagalumes, e aqui é preciso explicar quem são os vagalumes. Eles são um grupo revolucionário que é contra a Fedra, e busca restaurar o governo do país como era antes da infecção. A líder dos vagalumes se chama Marlene, e ela propõe um acordo para Joe e Tess. Se eles levarem Ellen para uma outra cidade onde há outro grupo de vagalumes, eles darão um caminhão a Joe, para que ele possa procurar seu irmão. Joe e Tess hesitam em aceitar, porque há algo estranho nesse negócio, mas como eles não tinham outra opção, eles aceitam e levam Ellen. Quando estavam saindo da cidade protegida pela Fedra, eles são descobertos por um soldado, e quando o soldado está prestes a atirar neles, Joe tem uma lembrança do que tinha acontecido com sua filha, e acaba espancando o soldado. Mas tem um problema, o soldado tinha um dispositivo que identifica pessoas infectadas. Tess percebe que Ellen está infectada, e rapidamente a garota diz a eles que está infectada, mas que é imune. Ela fala que a mordida tem vários meses. Tess decide acreditar nela por enquanto, e eles saem da cidade para evitar serem pegos pelos soldados da Fedra.
Em um lugar seguro, Joe e Tess ficam super confusos porque não entendem como alguém que foi mordido ainda não tinha se transformado em um monstro. Então Ellen diz a eles que ela é a única pessoa no mundo que não se transformou, é por isso que os vagalumes precisam dela, pois acreditam que sua imunidade pode levar a uma cura. Joe não acredita muito, mas Tess acredita. Então eles continuam em seu caminho para chegar à capital. No entanto, em um ponto da jornada, eles se deparam com um infectado, que sofreu uma mutação horrível, tanto que não parece mais humano. Esse monstro lhe dá muito trabalho, porque é muito agressivo, mas eles eventualmente o matam. Eles então passam por lugares abandonados e perturbadores. Finalmente eles chegam à capital, mas descobrem que todos os vagalumes foram atacados e mortos. Joe está com raiva, porque ele não sabe para onde ir, e acha que toda a jornada foi uma perda de tempo. Para piorar as coisas, Joe descobre que o monstro que os atacou também mordeu Tess. Ele compara o ferimento dela com o de Ellen, e percebe que Ellen é realmente imune. Tess pede a Joe seu último favor, para manter Ellen viva, e tentar usar sua imunidade para salvar a humanidade. Joe inicialmente recusa, mas muda de ideia e concorda. Naquele momento eles percebem que um grande número de infectados está indo atacar eles, então Tess fica para distrair os infectados, e quando um deles se aproxima dela para espalhar seus esporos, ela explode o lugar, se matando e matando os monstros. Joe e Ellen escapam em segurança. Joe quer ir ver seus amigos Bill e Frank, e enquanto eles estavam caminhando, Ellen descobre uma pilha de esqueletos que claramente não morreram por causa dos infectados. Joe conta a ela o que aconteceu. 20 anos atrás, apenas alguns dias depois da infecção começar, o grupo militar da Fedra assumiu o controle do governo. Eles pedem para as pessoas se reunirem para uma evacuação, mas mal sabiam que Fedra não tinha intenção de levá-los a qualquer lugar seguro. Eles os reuniram para eliminá-los, pois era mais fácil do que lidar com os infectados. Enquanto contava essa história, Joe também conta a Ellen sobre a história de Bill. Foi uma das poucas pessoas que não se rendeu ao Fedra. Ele tinha se escondido no porão, e depois fez o que queria. Construiu uma base poderosa em sua casa, ativou um gerador de eletricidade, criou animais, começou a plantar. E gostava muito quando algum infectado caía nas suas armadilhas. Os meses se passaram, e ele estava muito confortável, até que um cara chamado Frank chegou. Ele estava perdido e com fome, então ele pediu um pouco de comida. Na primeira vez estava apenas tentando ser gentil, mas depois de comer e tocar sua música, eles acabaram se apaixonando. Mostra como os dois passaram anos vivendo felizes. Por muito tempo, eles gostam das coisas simples da vida, como comer um morango. Mas no final Frank tinha uma doença incurável, então por se amarem tanto, decidiram terminar com suas vidas de uma forma romântica e juntos. Voltando para Joe e Ellen, eles chegaram na casa de Bill, e ficaram surpresos ao descobrir que seus amigos haviam morrido. Em uma carta dizia que ele poderia usar tudo o que deixou para trás para proteger Tess, então Joe percebe o quanto sentirá sua falta, e quer honrar a memória de Tess. Ele diz a Ellen que a levará para onde estão os vagalumes, mas primeiro ele quer resgatar seu irmão. Joe usa tudo que Bill deixou, como armas, roupas limpas, e principalmente um carro. Mas à frente um caminhão estava bloqueando uma passagem. Então deram a volta por dentro da cidade. Eles pensaram que a cidade estava vazia, mas se depararam com alguns caras que deixaram uma armadilha na estrada, e arruinaram seu carro, e tentam roubar eles. Mas Joe lutou com eles, e Ellen acaba matando um cara e salvando Joe. Ela diz que essa era a segunda vez que matava alguém, mas o problema é que esses caras pertenciam a uma comunidade. Um grupo de resistência contra a Fedra. Esse grupo encontra os cadáveres de seus recrutas, por isso começaram a procurar eles por toda a cidade. Eles não sabiam como sair da cidade ou para onde ir. Eles se esconderam em um prédio, esperaram o momento certo para fugir, mas na manhã, quando acordaram, encontraram duas pessoas, um jovem chamado Huey, e seu irmão mais novo, Sam, que era surdo. Joe e Ellen ficaram muito assustados pois pensaram que eles faziam parte do grupo que estava atrás deles, mas eles não estavam. Huey disse a eles que havia traído esse grupo, para salvar seu irmão mais novo, pois Fedra era a única que poderia fornecer o remédio especial que seu irmão precisava para sobreviver. Huey diz que sabe como escapar daquele lugar. Ellen se deu bem com o pequeno garoto. Eles decidem se aliar e concordam em escapar juntos por uma passagem subterrânea. Por sorte eles não encontraram nenhum infectado, mas quando estavam prestes a deixar a cidade eles se deparam com um atirador. Joe rapidamente cuida dele, mas infelizmente aquele grupo rebelde com seu líder aparece, e ela diz a Huey que ele vai se arrepender de sua traição. Tudo parecia perdido porque eles estavam encurralados, e Joe não podia fazer nada. Mas naquele momento um grande número de infectados sai da passagem subterrânea, incluindo outro tipo de infectado, que era muito mais forte. O grupo rebelde tentou lutar mas foi aniquilado, porque tinha muitos monstros. Os garotos com muitos problemas conseguiram escapar. Quando a líder do grupo tenta matar eles, um infectado aparece e a pega. Em um lugar seguro, parecia que tudo estava bem, mas o infectado conseguiu morder Sam, embora Ellen tenha tentado curá-lo, colocando um pouco de seu sangue na mordida. No dia seguinte o menino se transformou, seu irmão mais velho acabou matando-o, e como seu irmãozinho era tudo o que ele tinha, ele escolhe acabar com sua vida. Joe e Ellen enterraram eles com muita tristeza, e continuaram sua jornada.
Muitas semanas depois, o inverno chegou, e eles continuam viajando para o oeste, e chegam à casa de dois idosos, que riam de uma forma muito particular. Os idosos disseram a Joe que ele nunca deveria andar perto do rio, mas como Ellen e Joe acreditavam que eram invencíveis, eles seguem, mas são parados por algumas pessoas, e eles queriam saber se estavam infectados. Para descobrir, tinham um cachorro que sabia pelo cheiro. Joe não teve problemas, mas quando o cachorro ia cheirar Ellen, parecia que tudo havia acabado. Joe até pensou que ela estava morta, mas acabou que o cachorro não sentiu que Ellen estava infectada. Ellen e Joe foram levados para uma comunidade, onde finalmente encontra Tommy. Todos recebem eles alegremente. Ele disse que havia encontrado essa comunidade onde as coisas funcionavam e as pessoas viviam pacificamente. Ele também disse a seu irmão que agora era casado. Mais tarde, Tommy e Joe conversam sozinhos e em segredo. Joe pediu a Tommy que o acompanhasse até os vagalumes para deixar Ellen, mas Tommy se recusou, porque ele vai ser pai em breve. Então há uma pequena discussão. Tommy diz só porque sua vida tinha acabado há muito tempo atrás, não deveria ser o mesmo para ele. Joe fica chateado e diz que vai embora amanhã. De noite, Tommy pede desculpas pelo que disse, e Joe revela toda a verdade, que Ellen é imune, e como Tess pediu a ele como seu último desejo para cuidar dela. Mas o problema é que Joe também diz que se sente velho e fraco, e acredita que se continuar viajando com a garota, ele a matará assim como fez com sua filha, já que Tommy é mais novo, e sabe cuidar dele mesmo. Pede a ele como o único favor por toda sua vida, para levar Ellen para a base dos vagalumes. Por outro lado, Ellen e a mulher conversam um pouco. Ellen descobre que Joe havia perdido sua filha, e elas tinham praticamente a mesma idade. Depois Joe fala com Ellen, e diz a ela que seu irmão vai levá-la, com ele seria mais seguro para ela. A garota fica chateada com ele, porque acha que Joe não se importa com ela. Eles têm uma discussão, onde ela diz que não era sua filha, e não precisava ter medo. Pela manhã, Joe se sente culpado pela discussão, e diz a Ellen para escolher com quem ela quer ir. Ela escolhe o Joe, e eles continuam sua jornada. Enquanto caminham, seu relacionamento muda, e eles ficam muito mais próximos. Depois de várias semanas, eles chegam ao suposto local dos vagalumes, e descobrem que mudaram de base, então terão que viajar novamente. Mas a má notícia é que eles encontram alguns saqueadores, e na luta Joe fica muito ferido. Ellen rapidamente o ajuda, mas Joe está gravemente ferido e não pode continuar a viagem. Ellen consegue chegar a uma casa onde pode esconder o cavalo e deixar Joe descansar. Joe pensa que tudo estava perdido para ele, e diz a Ellen para deixá-lo e voltar para a casa de Tommy. Então Ellen o cobre e vai embora. Mas ao fazer isso, ela se lembra de que tinha uma grande amiga chamada Riley, e elas tiveram muitas aventuras juntas. Elas eram muito próximas, e para ser honesta, elas eram mais que amigas. Ellen lembra que estava em um shopping se divertindo muito, mas de repente elas foram atacados por um infectado, que infelizmente conseguiu morder as duas. Então se lembra o quanto ela sofreu com a perda de sua melhor amiga, e o quanto ela estava gostando do Joe. Assim ela decide não deixá-lo. Ela procura pela casa qualquer coisa que possa ajudá-lo, e encontra a linha e uma agulha, que ela rapidamente usa para costurar a ferida de Joe. Então, como eles não tinham nada para comer, ela sai de casa e consegue abater um cervo. Mas para seu azar, ela encontra alguns caras que também queriam uma parte do veado. Então todos concordam que Ellen dará a ele o veado em troca de remédios para ajudar Joe. No entanto, há um problema. Ellen percebe que esses caras são amigos do pessoal que machucou Joe. Com o remédio em suas mãos, Ellen rapidamente sai daquele lugar. Uma vez na cabana, Ellen injeta no Joe a penicilina. E no dia seguinte, ela ouve algo do lado de fora. Ela diz a Joe para não adormecer, porque os caras que o atacaram anteriormente estavam do lado de fora. Ellen então chama a atenção deles para que eles não acham Joe que ainda está ferido. Porém Ellen é facilmente capturada, e o líder do grupo era um fanático religioso imundo. Ele tenta se aproximar de Ellen de uma forma estranha. Depois descobre que esse cara estava dando carne humana para seu povo. Mas Ellen consegue escapar dizendo a ele que ela estava infectada. E como o fanático religioso queria mantê-la à força, Ellen não teve escolha a não ser matá-lo com várias facadas. Ela sai traumatizada com o que acabou de passar, e encontra Joe que havia se recuperado. Ele abraça ela para acalmá-la e agradece por salvá-lo. Então temos um flashback, onde somos apresentados a uma mulher chamada Anna, que estava grávida. Ela estava fugindo de um infectado, e conseguiu chegar no segundo andar de uma casa, mas o monstro chega e ataca ela. Ana faz de tudo para se defender e consegue, mas sem saber devido ao esforço e ao susto. Já havia dado à luz, infelizmente ela percebe que foi mordida. Então rapidamente corta o cordão umbilical para evitar que seu bebê seja infectada. Nesse momento sua amiga Marlene chega, e pede desculpas por ter se atrasado. Ana pede a ela para cuidar de seu bebê, que se chama Ellen, e garante que ela não está infectada porque cortou o cordão umbilical antes de ser mordida, o que sabemos que era mentira. Marlene então passa a ficar com o bebê de sua amiga, e logo depois mata Ana, porque não havia cura para ela. Voltamos ao presente, vemos que vários dias se passaram, e já era primavera, e eles estão se aproximando da base dos vagalumes. Naquele dia Ellen se sente um pouco distante, e não muito motivada,
Mas tudo isso muda quando eles entram na cidade e passam por prédios destruídos. Ellen vê uma girafa pela primeira vez, o que ilumina seu dia novamente, e ao seguir o animal, ela percebe que ele vive em harmonia junto com toda a sua família de girafas. Após presenciar essa linda imagem, Joe vê que Ellen é apenas uma criança, e ele diz a ela que eles não precisam ir mais para os vagalumes, que eles podem voltar para onde Tommy está, e viver uma vida pacífica. Porém Ellen diz a ele que tudo o que eles já passaram não poderia ser em vão, e promete a Joe que assim que ele der seu sangue para a pesquisa, e fizerem alguns exames para fazer uma cura, ela voltará com ele para onde Tommy está. Eles estavam se divertindo, e conversando sobre piadas de mau gosto, quando de repente alguns homens aparecem detonando uma bomba ensurdecedora, e deixando Joe inconsciente por horas. Depois ele acorda no prédio dos vagalumes, e descobre que Marlene é a líder dos vagalumes, que agradece a Joe por trazer Ellen, e diz a ele que ela está surpresa porque ninguém conseguiria atravessar o país e sobreviver. A primeira coisa que Joe fala é para ver Ellen, porque quer saber como ela está. Marlene responde que não pode fazer isso, porque Ellen está sendo preparada para uma cirurgia. Então ela explica para ele que Ellen está imune porque ela foi infectada desde o nascimento, e é por isso que ela tem um fungo passivo especial, que permite que outro fungos não a infecte. Portanto eles planejam multiplicar as células desse fungo passivo, para criar uma cura. Joe pergunta como eles farão isso, já que o fungo sempre cresce no cérebro das pessoas. Ela responde que para tentar fazer uma cura, eles terão que remover o cérebro de Ellen. Ao ouvir isso ele fica furioso, porque eles vão tirar a vida da garota, e ele diz a Marlene para encontrar uma outra pessoa para fazer isso, mas ela diz a ele que não há mais ninguém no mundo com essas características. Joe implora, e diz a Marlene para não fazer isso com a Ellen. Marlene responde tristemente que conhece a garota desde bebê, mas ela não tem outra escolha, porque precisa encontrar uma cura para a humanidade. Pois Marlene é grata a Joe, ela diz a seus soldados para tirar ele do prédio. No entanto, quando os soldados estão distraídos, Joe se aproveita e os mata. Então vemos Joe vagando por todo o hospital, procurando por Ellen, e matando todos os vagalumes, e todos que ficam no seu caminho. Finalmente ele chega à sala de cirurgia, e embora o médico tente impedi-lo de levar Ellen, argumentando com ele que o mundo precisa de uma cura, Joe não se importa, e o mata. Ele então pede para desconectar Ellen, para levá-la embora. Quando estava saindo, Joe encontra Marlene, e ela tenta convencer ele que eles precisam de uma cura, e seria melhor Ellen se sacrificar por uma tentativa de cura, ou morrer por nada naquele mundo. Joe entende tudo o que Marlene diz, mas decide matá-la. Então vemos Joe em um carro com Ellen, e quando ela acorda, ela pergunta a ele o que aconteceu com os vagalumes e a Marlene. Joe conta a ela que encontraram uma dúzia de pessoas imunes como ela, mas fizeram estudos e não conseguiram encontrar uma cura. Ellen também pergunta a Joe onde estão suas roupas. Aqui ele demora um pouco para responder, e diz a ela que todos foram atacados. Então ele a salvou, e tiveram que fugir, e arrumaria alguma coisa para ela no caminho. Eles estavam voltando para o Tommy, mas infelizmente o carro quebrou, então eles tiveram que andar. Enquanto caminhavam, Joe começa a dizer a Ellen que ela teria se dado bem com sua filha. Então Ellen o interrompe, e tristemente diz a ele que as pessoas que ela mais ama sempre morrem, porque foi infectada e ainda não morreu. Joe diz que ela precisa encontrar um motivo para viver, um motivo para lutar, mas Ellen o interrompe novamente, e pede que ele jure que tudo o que ele disse sobre os vagalumes é verdade. E Joe jura que sim. Fim. O que você achou desse resumo? Acha que essa série merece uma continuação? Deixe-me saber aqui nos comentários. Dê uma olhadinha nos meus outros vídeos, acho que deve ter algo interessante para você. E se quiser ajudar o canal, apenas compartilhe e deixe seu like, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais!